Olá a todos, vamos dar início aí ao nosso terceiro tutorial, né? Na realidade eu vou unir o vídeo, nesse tutorial eu vou juntar o que seria o vídeo 3 e 4, né, da nossa unidade 3, né? Que se trata aí da perspectiva com dois pontos de fugas auxiliares, né? Aqui a gente vai trabalhar com um terceiro ponto de fuga, além do ponto de fuga central, né? Bom, como vocês estão vendo aí na tela, eu já preparei meu enquadramento, né? Minha tela, eu estou trabalhando com um cenário um pouquinho maior, né? Em termos de verticalidade, né? Para ter uma visualização mais ampla do meu cenário. Eu vou trabalhar com a ideia de movimento de câmera, né? Onde minha câmera começa aqui, né, nesse primeiro ponto de fuga, né, que é o ponto de fuga mais à esquerda. Ele pega ali o que seria uma esquina, né, abrindo e encerra ali no terceiro ponto de fuga, né. Veja que a gente mantém aqui o ponto de fuga central, né, ou ponto de vista central, né. No caso aqui, a gente vai trabalhar com um terceiro ponto de fuga, né? Eu vou fazer uma visão em plongé, né, desse cenário, né? E meu ponto de fuga ele vai estar aqui embaixo, né? O que acontece? Nesse caso aqui, nesse cenário, nessa proposta, eu fiz aqui um rascunho, né, do que seria esse cenário, né? Eu tenho aqui uma esquina, né, um encontro entre duas avenidas, né, e um quarteirão, né, onde a gente tem ali alocado alguns prédios, né. O meu ponto de fuga, né, no caso meu ponto de fuga, meu terceiro ponto de fuga auxiliar, ele está fora do meu enquadramento, né. Neste caso, deixa eu diminuir aqui a opacidade da minha referência, né. Neste caso, o ponto de fuga ele está cá embaixo. Então o que eu fiz? Eu tracei linhas aqui, né? Mais ou menos imaginando a distância desse ponto de fuga, né? Que ele estaria mais ou menos, vamos pensar aqui, ele estaria mais ou menos nessa posição aqui, né? Não sei se vocês conseguem enxergar meu cursor, tá? Então eu optei ali para me orientar, eu criei essas linhas de fuga desse terceiro ponto de fuga como auxiliar aí do meu cenário, né? Bom, então como é que a gente procede aí para desenhar esse cenário, né? Bom, aqui eu não vou trabalhar com distorção, tá? Veja que o meu cenário está trabalhando com linhas retas, né? Mas isso não lhe impede, né, de trabalhar aí com distorção do cenário, né? Eu posso estar brincando aqui com uma visão mais, a direção da minha visão mais paralela ao plano de superfície na parte superior, né? Enquanto nessa parte aqui eu poderia estar trabalhando com uma visão mais perpendicular em relação ao plano da superfície, né? Como é que isso é feito? Eu posso brincar dessa forma aqui, ó. Por exemplo, distorcendo aí as minhas linhas de fuga. Ao invés dela fazer essa linha reta aqui, eu posso brincar com uma linha mais horizontal aqui em cima e deixa eu aumentar aqui a espessura da minha caneta, né? Trabalhando aqui como se fosse uma distorção, né? Vamos imaginar uma rua lá no horizonte, né? Opa. Eu posso brincar aqui, ó, com, né, essa distorção aqui, né? Ou seja, aqui a visão está mais seguindo o plano, né, da superfície, só que aqui, ó, ela distorce, me permitindo visualizar um pouco melhor, né, a parte superior, né, como se eu estivesse no alto dessa rua, né? Então, em teoria, que o ponto de fuga, esse terceiro ponto de fuga, ele estaria aqui, né? Mais ou menos nessa posição aqui, né?
permitindo aí eu, por exemplo, fazer, por exemplo, a estrutura arquitetônica, né, seguindo esse ponto de fuga, né, como se fosse um cenário em distorção, né. Só que aí nesse caso, né, a gente não vai trabalhar com esse tipo de perspectiva aqui, né. Vamos começar pelo básico, né. Não é a proposta aqui agora, né. Então vou deletar ela aqui, né, só para vocês entenderem outras possibilidades, tá? Deixa eu selecionar aqui. Então a primeira coisa, eu vou deixar aqui minha referência, né, por baixo da minha tela, né. Primeira coisa, eu vou traçar as minhas linhas de fuga, né, eu vou traçar o desenho das ruas, né, eu vou colocar em vermelho aqui para a gente visualizar melhor, né. Eu vou traçar as ruas, né, dessa esquina a partir dos meus 2 pontos de fuga auxiliar. Lembrando que o meu ponto de fuga central ainda fica valendo, né, então eu vou traçar aqui o que seria essas duas ruas, né. Aqui eu vou fazer um chanfrado, né, eu vou trabalhar com linhas retas, né. Mas aqui depois a gente pode arredondar, né, com a caneta, né. Lembre-se que o grid, a importância do grid como referência aí para você traçar os prédios, né. E aí agora eu vou traçar aqui a minha próxima, o outro lado dessa primeira rua aqui, ó, dessa primeira avenida, né. E a mesma coisa eu faço lá com o outro lado, né. Agora eu venho aqui e traço o que seria a calçada, né? A mesma coisa eu faço com o primeiro ponto de fuga, né? Então eu tenho ali já a base, né, da minha dos prédios, né, que eu vou inserir aqui, né? Eu vou inserir aqui o canteiro central, né? Vou inserir aqui o meu canteiro central, né? Mais ou menos aqui no centro da avenida, né? Tá ruim aqui para desenhar, peraí. Aí, vem cá, insiro ele, né? Sempre usando ali, eu vou pensar aqui numa espessura aqui embaixo, né? Lógico que ele vai diminuindo à medida que alcança ali o ponto de fuga 2, né? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, como se tivesse um canteiro central aqui, né? Ok. Bom, agora, né, eu tenho aqui meu que seria meu quarteirão, né? Depois a gente pode inserir outras ruas aqui embaixo, né? Por exemplo, usando até o grid aqui como referência, ó. Por exemplo, aqui eu já fecho um quarteirão, ó. Né? Mas eu não vou fazer essas linhas agora, né? Porque eu vou fazer os meus prédios primeiro, né? Pelo menos os prédios mais em primeiro plano, né? Então eu vou seguir aqui meu terceiro ponto de fuga, né, que está cá embaixo, né? Ó, a gente pode até usar ele aqui como referência para traçar o primeiro e o segundo prédio, né? Deixa eu ocultá-lo aqui, né? Porque eu já tenho mais ou menos uma visualização, pelo menos nas linhas horizontais, a gente seguir aqui a perspectiva do cenário, né? O terceiro ponto de fuga, né? E aí, ó, agora, para fazer a parte superior dos prédios, eu vou usar os meus 2 pontos de fuga auxiliares, né? No caso aqui, ó, vou usar esse aqui. Eu não vou traçar tudo aqui, eu vou usar minha referência, né? Mas olha, para vocês visualizarem como é que eu encontrei o traçado correto, né, da parte superior deste prédio. A mesma coisa com esse, né? Sempre usando o primeiro ponto de fuga lá, que está lá na linha do horizonte, né? A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? E aqui, né, eu tenho esse ponto de referência, eu posso conectar aqui, ó, a estrutura desse prédio inicial aqui, ó. Esse aqui está mais em cima, então esse aqui tem que ser mais nessa posição aqui, ó. Então, vou traçar aqui a mesma coisa aqui, ó, usando o
o outro lado desse prédio aqui, ó, a parte de trás, né? Eu vou usar o terceiro ponto de fuga como referência, né? E aí eu vou construindo as demais linhas, né? Usando sempre aqui o ponto de fuga, né? Os dois pontos de fuga laterais como elementos auxiliares, né? Deixa eu apagar essa linha aqui que ela não me é mais útil, né? Essa sobreposição da linha aqui, né? Aqui é a mesma coisa, né? A gente vai refinando aí nossa blocagem do cenário, né? Estou usando aqui o Krita, né? Para quem tiver interesse saber qual software eu estou usando, né? Mas vocês podem usar o papel aí, o Photoshop. Aqui é a mesma coisa, fazer a parte superior desse prédio, né? Apagando aqui as linhas excessivas, né? E aí a gente vai seguindo, né? Fazendo os demais prédios, né? Vou fazer aqui mais dois, um pouquinho. Eu posso fazer um prédio mais alto aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vamos supor que aqui é uma rua que entra, né? Então eu venho aqui mais para trás, né? Eu vou usar o meu ponto de fuga 3, né? Como uma referência aqui, ó, para traçar a direção vertical desse prédio, né? Repare que a parte superior eu vou ter que respeitar aqui o ponto de fuga auxiliar 1, né? Deixa eu apagar aqui o meu. Tá. E aqui, ó, para eu fazer a parte de trás desse prédio, eu tenho que seguir esse ponto de fuga à direita, né? Então, eu vou colocar aqui e eu faço aqui a parte que seria frontal desse prédio, né? Então, vou apagar as linhas desnecessárias, né? Isso aqui não é necessário mais, né? A gente pode ir deixando e ir apagando depois, mas aí depende de cada um. Se achar que o desenho vai ficar muito bagunçado, né? Muitas linhas interferindo aí na visualização do desenho como um todo, né? Eu vou deixar essa aqui, porque ela vai ser útil para mim em outro momento. Essa aqui eu vou tirar, né? Essas duas aqui também eu vou tirar, e a gente pode ir seguindo aqui fazendo outros prédios, né? Mais adiante, né? Vou criar um outro aqui, né? Opa! Eu posso criar um outro mais baixo aqui, né? A gente pode criar vários prédios aqui. Vou criar um outro mais alto. Sempre já seguindo aqui mais ou menos a direção do terceiro ponto de fuga cá embaixo, né? Eu já faço aqui a altura do meu prédio pensando nesse primeiro ponto de fuga e o lado da direita da minha tela, né? À medida que vai se distanciando, a gente consegue disfarçar um pouquinho melhor ali a direção das linhas, né? As linhas de estrutura dos prédios, né? Agora os da frente, eles ficam mais evidente essa articulação com os pontos de fuga, né? Aqui no caso da rua, né? Eu vou criar uma entrada, né? Já pensando, ó, já estou até usando a minha linha meu grid aqui de superfície como orientação, né? E aqui eu vou criar uma outra, né? Já pensando aqui no que seria a calçada dessa rua que adentra aqui os meus prédios, né? E eu vou apagando as linhas desnecessárias, ó. No caso aqui eu tenho a calçada, né? E aqui eu posso apagar essas duas aqui, né? E essa aqui, né, que é a entrada da calçada dessa rua, né? A outra calçada, né? A calçada mais adiante. Então aqui a gente vai fazer os demais prédios, né? Eu vou traçar aqui em relação
ao ponto de fuga à direita, né? Mesma coisa aqui, né, com esse. Aqui eu vou me orientar pelo terceiro ponto de fuga, né, a altura, né? Então eu tenho que seguir essa linha aqui, né? E aqui, ó, em relação ao ponto de fuga à esquerda. Vê que pega mais ou menos aqui. E aí a gente apaga o excesso aqui, né? Aí a gente vai seguindo aqui, né? Criando as demais edificações, né? Eu vou criar um prédio mais alto. Com uma parte frontal bem pequenininha aqui, né? Seguindo aqui o terceiro ponto de fuga, tá? O ponto de fuga à direita, à esquerda, né, da minha tela, né? Vou ocultar aqui meu terceiro ponto de fuga e aí tá a primeira estrutura dos prédios, né? A gente vai criando aqui, à medida que a gente vai avançando, né, no nosso cenário, né? A gente vai criando as outras linhas aí de calçada, né? Aqui eu posso fechar aqui meu canteiro central. Aqui eu posso criar uma outra calçada, né? Aqui vamos pensar que aqui nós temos uma outra entrada, né? Uma outra rua, né? Fechando o nosso primeiro quarteirão, né? E aí eu vou apagar aqui para a gente visualizar essa rua, né? E aqui a gente vai criando os demais prédios, ó. Veja que eu estou fazendo tudo de forma bastante intuitiva, né? E aí, ó, a gente tem o nosso quarteirão aí praticamente formatado, né? Em relação a essas duas esquinas, né? Eu posso inserir aqui, por exemplo, eu tenho um quarteirão com 4 prédios aqui, eu posso inserir um terceiro, né? Um quarto prédio aqui ao fundo, né? Vou fazer um prédio mais alto, né? Lembrando aqui meu terceiro ponto de fuga lá embaixo, ó, vou usar a linha aqui como referência, né? Seguir mais ou menos paralelo a ela, né? Aqui também, né, nós temos a parte que seria inferior, né, desse prédio, né? A parte superior aqui usando esse ponto de fuga aqui como referência, né? E o ponto de fuga à direita, eu posso traçar ele mais ou menos até aqui, né? Deixando ligeiramente aqui na linha do horizonte, né? Porque ela, em teoria, imageticamente, ela tem que encontrar com esse ponto de fuga. E tá aí os nossos 4 prédios, né, que compõem aí esse quarteirão, né? E aí a gente pode ir inserindo outros aqui, né? Eu vou sempre seguindo aqui a orientação da direção dos pontos de fuga, né? Eu vou pegar um outro aqui. Não vou fazer ele encostado nesse prédio lateral, né? Sempre considerando os pontos de fuga como referência, né? Aqui eu vou fazer um outro prédio mais alto, né? Já considerando aqui, eu estou usando até os prédios laterais como referência, né? Para a direção desse
a direção da perspectiva desse prédio, né? E aqui considerando aqui esse ponto de fuga para criar aqui o posicionamento desses prédios aqui, né? E aí a gente aqui no fundo a gente pode ir criando intuitivamente, né, outros prédios menores lá no fundo, né? Aqui eu já não estou utilizando tanto a perspectiva, os pontos de fuga, né? Mas eu vou aqui criando outros prédios ao fundo ali para criar essa profundidade, né, do meu cenário. Ó, esse prédio aqui não ficou legal, tá vendo? Ó, como é que ele está incorretamente posicionado. Ó. Eu tenho aqui ele não está corretamente posicionado em relação ao terceiro ponto de fuga aqui embaixo, né? Que está mais ou menos nessa direção aqui. Então eu cancelo aqui, né, o meu traço desse último prédio aqui e retraço ele aqui pensando no ponto de fuga mais embaixo. Olha isso aqui também, ó, ele não está corretamente traçado. Pensando aqui mais ou menos como é que a gente vai retraçar ele. Aqui usando o ponto de fuga como referencial. Aqui a gente vai ter que retraçar esse aqui também, ó. Aqui, repare que ele não está corretamente posicionado. E a gente vai traçando aí nossos prédios, né? Criando aí nossa cidade, né? Deletar isso aqui. E aí a gente vai fechando aí a blocagem do nosso quarteirão, né? Do nosso cenário aí, né? Da nossa perspectiva, né, desse cenário em perspectiva, né? Aqui é a mesma coisa, né? Eu não vou fazer ele todo, né? Porque senão a gente vai demorar horas e horas aqui no nosso tutorial, né? A gente pode já pensar aqui as demais ruas, né? Seguindo aqui a perspectiva do nosso plano de superfície, né? E a gente tem aqui uma outra esquina, né? E aí a gente já tem uma estrutura inicial, né? Vou fazer a outra rua aqui, ó. A gente pode até fazer isso aqui, ó. Usar apaga, né? Vem cá e retraça aqui com o line, né? A ferramenta de linha, e continua aqui criando nossos demais prédios laterais aqui. Sim, não se preocupem com detalhes a princípio, né? O importante é você blocar seu cenário primeiro, né? Depois você vai inserindo os elementos mais orgânicos, por exemplo, árvores, né? A gente pode ir inserindo os carros, né? Pessoas, né? Mas a princípio, bloca seu cenário primeiro, para em seguida, né, a gente ir inserindo aqui os elementos de detalhe, né? A gente pode criar outra rua aqui. Deixa eu diminuir minha linha. Vou criar um outro prédio aqui. E aí os prédios podem ir ficando menores, né? Você pode fazer eles mais próximos, né? Para a gente ter
impressão aí de profundidade, né? Ó, lembrando que eu sempre estou considerando outro ponto de fuga também, que não está sendo visto na tela, né? Deixa eu apagar isso aqui, né? Vamos dizer aqui que eu vou criar uma outra rua, adentrando aqui esse meu cenário. Eu vou apagar aqui já de uma vez, né? Aqui eu crio uma pequena calçada, né? Ó, veja que eu estou desenhando minha blocagem toda com a ferramenta de line, né? Com a ferramenta de linha aqui, né? Então vocês podem brincar aí, ó, com a régua, né? Desde que vocês criem a princípio aí, para quem vai trabalhar no papel, né, acho importante, né, a posição do ponto de fuga, né, da linha do horizonte, né, acima da tela, né. Repare que assim, o meu ponto de fuga central, todos os elementos aqui, ó, eles estão sendo influenciados por esse ponto de fuga central, ponto de vista central, porque é a direção com que eu estou observando, tá? E aí vamos fazer só mais um prédio aqui, tá? Para a gente visualizar aqui como seria nessa lateral aqui. Eu ativo aqui a visualização do meu terceiro ponto de fuga, né? Das linhas de fuga do meu terceiro ponto de fuga. Vou fazer mais um olhômetro aqui, né? Repare, estou usando aqui o grid como referência. Aqui já tracei errado aqui, ó, tá vendo? Por isso que é bom sempre usar o ponto de fuga ali como referência. E daqui, né? Tem aqui mais um prédio desenhado aqui. Aqui eu consigo ver melhor o telhado, né? Porque é um prédio mais baixo, né? Por exemplo, aqui eu posso fazer como se fosse um outro prédio mais em primeiríssimo plano, né? Estou seguindo aqui meu ponto de fuga aqui para fazer essa linha, né? E aí eu apago onde eu não enxergo, né? Porque esse prédio está à frente do outro lateral, né? Se vocês não quiserem ficar apagando toda hora, principalmente quem vai fazer no papel, né, que é mais difícil, né, fica marcando, desenhe primeiro os prédios em primeiro plano, né, para em seguida vocês irem fazendo os demais, né, que estão mais ao fundo, tá? Então, olha só, aqui nós já temos uma esquina, né? Deixa eu tirar aqui meu grid de base para a gente visualizar melhor, né? Deixar minha linha do horizonte, tá? E aí, ó, a gente tem um plano, um cenário em que eu posso ter um enquadramento inicial aqui, né? No primeiro ponto de fuga, né? Posso ter esse enquadramento inicial, a câmera move lentamente acompanhando, por exemplo, um veículo, né? E abrindo ali um enquadramento, né? Ela vê o veículo virando aqui na segunda avenida, né? E a câmera vai acompanhando esse veículo até ele desaparecer ali no segundo ponto de fuga, né? Na segunda avenida, né? E aí, por exemplo, aqui no caso, né? Vamos supor que vamos arredondar aqui vamos imaginar que aqui nós temos uma rotatória, né? Então a gente pode considerar esse limite dessa rotatória, né? Aqui, né? Como se eu estivesse quase visualizando ela. Parte dessa rotatória, né?
eu tô traçando aqui só para eu ver os limites aqui da calçada, né? Eu tô rabiscando aqui, mas é lógico, né? Depois vocês vão retraçar esse cenário, né? Aí inserindo os detalhes e tal, né? Tipo veículos, árvores, postes, né? Aqui vou apagar aqui esse elemento, os excessos, né, das linhas, né? Não precisa ser nada muito sofisticado, né? Bom, aí o que acontece? Aqui a gente pode, por exemplo, deixa eu mostrar aqui meu terceiro ponto, criar uns postes, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu exibi aqui minhas linhas do terceiro ponto de fuga, né? Eu vou criar aqui um poste, né? Por exemplo, né? Vamos imaginar aqui que a gente tenha, né, um poste aqui visto na parte superior, né? E aí, o que eu vou fazer? Lembrando daquela regra de elementos repetitivos, né? A gente pode pegar aqui, eu vou pegar uma linha auxiliar azul, né? Conectar ele junto aqui com o meu... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso com essa parte aqui do poste, né? Aí eu tenho o que? Eu vou fazer o meu segundo poste, né? Vou até pegar aqui o outro lado também, né? Conectar lá com o meu ponto de fuga, né? Eu venho aqui e crio um segundo poste, né? Deixa eu criar uma linha de auxílio aqui para a parte central desse poste, né? Para eu saber exatamente onde está a parte central do meu poste, né? E aí eu conecto ele aqui com o chão, né? No caso aqui a perspectiva não vai me permitir eu analisar aqui o distanciamento entre esses elementos, né? Mas a gente pode fazer aqui, ó, a gente tem a orientação das linhas, né? Opa, desenhei no lugar errado aqui. Eu retraço de novo. Aqui, né? Eu vou fazer o negócio da luz, né? E aí eu vou fazer isso aqui. Não, aqui dá para fazer assim, ó. Vou pegar aqui a minha linha auxiliar, né? Eu vou traçar ela aqui atravessando o meio do poste, né? E onde ela cruzar lá na frente, ó, eu tenho a posição do terceiro poste, né? Então eu vou lá, né? E faço a conexão do meu terceiro poste. Paralela a essa de cá, né? Aqui o centro até o canteiro central aqui, né? Eu não vou criar uma terceira linha aqui não, porque senão vai ficar muito confuso, né? Eu já criei meu terceiro poste, né? E aí, ó, eu vou usar a minha linha novamente, né, minha linha de auxílio aqui, ó, do segundo poste. Ele vai atravessar o meio do terceiro, e aí eu encontro a posição do quarto poste, né? Onde ela encontrou lá, né, está aí a posição do meu quarto poste, né? Deixa eu tirar as linhas de referência aqui, né, pra gente visualizar, tá vendo? Então eu tenho gradativamente um distanciamento, né, redução de um distanciamento dos postes, né, usando essa linha essa estrutura aqui de auxílio, ó, né? Eu tenho 3 linhas, a do meio atravesso
obliquamente ali, da primeira até passando pelo meio, né, da segunda, e encontrando a terceira linha de fuga, né, para eu achar o posicionamento do terceiro elemento repetitivo, que é o poste, tá? E aí assim, tá? Aí vocês podem inserir os elementos aí, por exemplo, vai fazer os veículos, né? A gente bloca eles primeiro, né? A gente já tem a estrutura da perspectiva em geral aqui disponível, então a gente só bloca ali a posição dos veículos, por exemplo, fazer um ônibus, né? E a gente vai inserindo os elementos, os detalhes, né? Nessa perspectiva, né? Eu quero inserir uma placa aqui, né? Então eu vou considerar aqui a perspectiva, o terceiro ponto de fuga, né? E aí a gente vai inserindo aí, né, os elementos, vai inserindo os detalhes nesse cenário, né? E assim sucessivamente, né? Então a gente vai inserindo aí os detalhes do nosso cenário aí de uma esquina, né? E aí vocês podem inserir mais prédios ao fundo aí, e cada vez quanto mais distante, menores eles vão ficando, né? Então assim, brincar aí com esses três elementos aí, né? Usando esses três elementos como suporte, né? A linha do horizonte, muito importante, que isso vai determinar se você está olhando mais para baixo, você está olhando mais para cima, né? Um ponto de vista central, né? Ou seja, pode ser esse aqui, ou no caso aqui a gente tem uma área de interesse cá embaixo, né? Um terceiro ponto de fuga, né? Mas pensando na linha do horizonte, nosso ponto de vista está aqui, né? No ponto de vista central, né? E aí os pontos de fuga auxiliares, né? Para a gente fazer essa estrutura arquitetônica, né? A estrutura da cidade, a blocagem dessa cidade, né? E os demais elementos, né? Os demais detalhes, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês aproveitem muito isso aí, né? Para criar um layout aí com movimento de câmera de um ponto A para um ponto B, né? Aqui no nosso caso, nós temos um layout que em teoria pode começar aqui, né? Deixa eu pegar o quadrado aqui. Ele pode começar aqui, abrir aqui, né? E finalizar aqui, né? A gente tem esse movimento de câmera, né? E aí a câmera vem para cá, né? É um layout aí que nos permite acompanhar, né, a ação a ação que for animada aqui, né? Repare que em momento algum, né, a câmera ela vai pegar os três pontos de fuga, né, o de baixo, né, mas ele acompanha essa estrutura linear, né, que guia ali o olhar, né, a própria estrutura do cenário guia o olhar do espectador, né, guiando também o percurso da câmera, né. Nós temos um momento em que a câmera pode parar aqui, às vezes tem uma ação que está acontecendo aqui na esquina, né, dois personagens se encontram, né, e esses personagens se encontram e vão seguindo na outra avenida até sumir no horizonte ou entrar num prédio, né, ou o que for, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo tutorial.